Aula 18, eu peço desculpas aí que houve um fim previsto do vídeo anterior, deu um problema talvez na conexão, não sei, que culminou na interrupção súbita e prematura do vídeo. Mas eu ia, eu vou continuar falando, né, sobre mancais, né, tomando como base essas figuras que eu coloquei aqui atrás, tá? Que é o próximo slide, conteúdo do próximo slide, eu vou aqui compartilhar com vocês, né? É, assim, por que que eu estou dando tanto enfoque neste caso, a mancais de hidrelétricas? Bom, primeiro, né, que esses mancais aí de grandes centrais hidrelétricas, inclusive outras centrais, por exemplo, térmicas, né, são em geral, né, mancais feitos sob medida, de grandes dimensões. Muitas delas têm lá sistemas de lubrificação, por exemplo, a usina de Itaipu tem um sistema fechado, tal de lubrificação, com dissipação de calor. Então, vocês imaginam, né? Na usina tem um trocador de calor que troca calor com a água, né? Se não me engano, da jusante da usina, decorrente aí a meio, 1%, sei lá, de perdas, né? Decorrente ao atrito entre o eixo e os mancais. Só que curioso, né? Visto que estamos falando de uma usina de 14 gigawatts de potência, 700 megawatts cada casa de máquinas. Então, de 700 megawatts, vocês podem imaginar o quanto de calor é gerado e dissipado, né, decorrente ao atrito do eixo com as pás, né? Então, o que vocês podem ver aqui nessas duas ilustrações? Exemplos, tá, de sistemas hidráulicos com eixo vertical, que é típico de grandes sistemas hidráulicos, né? Agora, pequenas centrais, não vou dizer pequenas centrais, mas vai, CGH, central geradora de potência, aquelas centrais de fazenda, tal, para pequenas cargas, é mais comum ver turbinas com eixos horizontais, tá? Mas por que eu estou focando neste exemplo aqui, né? Porque até então só estava falando, né, por exemplo, de eixo aqui, por exemplo, propulsão de hélices, eixo de por exemplo, virabrequim, que tem veículos, né, que é o elemento rodante horizontal. A grande maioria das ilustrações que vocês podem ver por aí, né, são de mancais com seus eixos, rolamentos ou buchas, né, na horizontal, né? Como vocês estão vendo aqui, né, com exceção dessa figura aqui do meio, né, que é um eixo vertical, né? Mas, por exemplo, o eixo de saída de motor elétrico para acionar alguma roda polia, engrenagem, por exemplo, sistema de moagem, né, um terno, né, com vários rolos para moagem de cana, sistemas de trituração, moagem de biomassa, entre outras coisas, geralmente os eixos são horizontais, né? Eixos de correias transportadoras, né, mais horizontal, meio que inclinado, mas mais tendendo horizontal do que vertical. E aí esses são exemplos, né, de grandes eixos maciços, né, de grande porte, falamos aí dezenas de toneladas, sabendo, né, que em cima ficam os geradores e embaixo a turbina. Então precisa do quê? De alguns mancais para que simplesmente o sistema não caia, né? Não vá para baixo. E aí, né, também para garantir, né, uma absorção de algum esforço axial se ocorrer, se tiver, tá? Então, por que pode ter um esforço axial? Primeiro, devido ao força-peso de todo o conjunto. Por exemplo, as turbinas da usina de Itaipu, né, como aqui exemplo aqui do lado direito, né, do lado direito uma turbina Francis, que é comum aí de grandes sistemas como a de Itaipu, talvez Tucuruí também. Se não me engano, eu não lembro se ele é solteiro, é Kaplan, mas enfim. Onde eu quero chegar? Uma turbina como a Francis, como vocês estão vendo aqui do lado direito, usina de Itaipu, pesa mais de 400 toneladas. Então, tem que ter mancais de escora para, além de absorver esforços decorrente a força-peso, né, de mais de 400 toneladas da turbina e algumas dezenas de toneladas do eixo, né, também decorrente a alguma ação. Por que vocês podem ver aqui, por exemplo, do lado direito, até do lado esquerdo, a água passa aqui pelas laterais, né, até ir para baixo. Então, a própria água aumenta o esforço, né, a água contra as pás e tende a descer, né, forçar as turbinas para baixo. Então, a própria água força as turbinas para baixo, e não apenas as turbinas, mas o conjunto como um todo.
Então, nem apenas a força-peso do conjunto, mas também a água, tá? E também, né, como a água está entrando pelas laterais, né? Aqui não vem ao caso explicar com detalhes como funciona, né, o turbinamento, mas a água entra no lado, né? Forçando um pouco radialmente, então tem que ter os mancais de guia, e forçando principalmente para baixo, né? Porque a saída da água, tanto para o Kaplan quanto o Francis, são para baixo, tá? Parece que Pelton também, né? Pelton, para quem não sabe, é umas turbinas que parecem várias colheres de feijão, né? Com jatos, né? Nas pás, né? Que lembra umas colheres, como se fossem duas colheres emendadas, né? Então, entra nas laterais e sai por baixo também, até onde eu sei, tá bom? Então, assim, Francis é muito comum para grandes alturas, grandes vazões, como a de Itaipu. Kaplan é mais grandes vazões, mas altura não tão alta. E quando falo grandes alturas aqui, usina de Itaipu, por exemplo, é quase 100 metros, né, de diferença altimétrica entre a montante e a jusante. Se fosse menos, uma cápsula e apenas algumas dezenas. Vai ter a bulbo também, mas não é o caso. O bulbo é mais pela correnteza da água, né? Usinas de Santo Antônio e usina de Giral. Tá? Mas aí o bulbo é eixo horizontal, né? Embora seja uma... Santo Antônio e usina de Giral são usinas aí que supera acho que 2 gigawatts de potência cada. Tá, destoando um pouco do que eu falei até agora, aí de eixo horizontal é mais para pequenas usinas, principalmente, tá? E as Pelto, que é vazão não tão grande, mas grandes alturas, então podemos pensar numa altura aí, no mínimo, igual da de Itaipu, só que vazão muito menor, né? Aí são turbinas Pelto. Mas, independente de tudo que eu falei agora, né? Então, os eixos verticais devem ser suportados por mancais de escora, né? Para atenuar esforços axiais, por exemplo, força-peso, e também, né, numa eventualidade aí, a água, né, pode tender, né, a provocar algum esforço axial para cima ou para baixo, né, devido aí à ação dos jatos de água, né, do impacto da água nas turbinas, e os mancais de guia, né, que para atenuar esforços radiais. Tudo isso que eu estou falando aí, atenuar esforço axial, mancais, rolamentos axiais, e atenuar esforços radiais, mancais, rolamentos radiais, né, talvez eu fale várias vezes, né, porque é algo que deve estar bem fixado. E, no exemplo aqui, os mancais axiais estão representados pelos mancais de escora, como vocês podem ver aqui, por exemplo, o número 1 aqui em cima. Como é que sei que é de escora? É porque ela escora uma parte do eixo cujo diâmetro é maior. Então, cujo diâmetro é maior exatamente para isso, né? Para absorver o esforço tendendo para vertical ou, por algum motivo, um pequeno esforço para horizontal decorrente aí à ação do jato de água. Pode acontecer, né? Agora, por exemplo, o número aqui embaixo, lado esquerdo aqui, turbina Kaplan, quando a superfície do eixo é lisa, e tem de ser uma cal de guia, tá? Porque não tem uma extensão, nenhuma superfície estendida, né, para ser fixada no mancal. Então, certamente, mancal de guia, né, que é o mancal que atende o esforço radial, e o mancal de escora atende o esforço axial. Mas, por exemplo, aqui em cima, lado esquerdo, ainda na turbina Kaplan, estão vendo aqui, mancal de gerador em cima parece um T. Então, ela pode absorver um pouco esforço axial, um pouco esforço radial. Tá bom? Aqui no 2, vedação mancais turbina, aí com certeza, né, esforço atenua esforço axial, que estão vendo aqui que tem uma grande peça, uma extensão, né, uma grande extensão aí do eixo, né, onde o diâmetro aumenta, exatamente para isso, né. Aqui, por enquanto, não aparecem os nomes, mancais de guia, mancais de escora, parece que nos próximos slides tem. O 2 aqui embaixo, que eu estou apontando aqui, embaixo do que está escrito aqui, servomotores de comando de paz, né? Que parece que é superfície é lisa, então tudo leva a crer que é mancal de guia. Vamos lá para a turbina France do lado direito, a mancal de escora número 1 e mancal de guia número 2, tá? Então, são elementos feitos sob medida, né? Porque a cada casa de máquinas, quando eu falo casa de máquina, é um conjunto gerador-turbina, tá? Por exemplo, Itaipu tem uma grande estrutura aí, uma grande casa de máquinas composta aí por 20 casas de máquinas menores, né? Isto é, 20 conjuntos turbina-gerador, tá bom? Então, por exemplo, usina de Itaipu, né? Certamente, né? As turbinas, os geradores têm a mesma potência.
e aí provavelmente os mesmos modelos de mancais, mas são feitos sob medida apenas para esta usina. Tá? E como falei, né, os mancais, não, desculpa, as buchas, né, como os rolamentos, né, elas estão lá para serem sacrificadas. Como assim? Em vez de quebrar, né, dar algum problema, dar algum dano, pane no mancal, o certo é dar pane na bucha ou no rolamento. Aí qualquer coisa é só efetuar a troca dos dois, em vez de efetuar a troca do mancal inteiro ou do local onde o rolamento ou a bucha estão alojados. Tá bom? Então é isso. Aí vocês estão vendo, né, por exemplo, no modelo, né, aqui do lado esquerdo, né, que é o exemplo de uma turbina Francis, está escrito aqui, né, bem pequenininho embaixo, localização dos mangás de guia e de escora de uma turbina cápsula de eixo vertical. Então, por exemplo, mancal axial ou de escora número 1, mancais guias radiais número 2. Então, tá aqui, ó. Aqui tá bem mais complexo para ver, né? Mas só para mostrar, né, a aplicabilidade deles. É muito comum na literatura ver lá, mancais de deslizamento, mancais de rolamento. Tá? O que eu vou falar aqui, né? Mancal é a estrutura onde fica alojado a bucha ou o rolamento. Mas é muito comum também na literatura ver como mancal de deslizamento, a bucha, e mancal de rolamento, rolamento. Então há uma confusão acerca disso. Tá? Então, por exemplo, aqui da usina, né, eu coloquei, já falei, né, mancal axial, mancal de escora. É que eu falo, por que eu estou falando tanto mancal de escora, mancal de guia? Eu vi isso no meu estágio, eu trabalhei, tá, numa empresa, uma multinacional, tal, que faz projetos aí de sistemas hidráulicos. Então, eu falava dessa forma, mancal de guia, né, e mancal de escora, mas nesse caso aí, é como se fosse, o certo, né, buchas, ou palavras sinônimas aí, bronzinas, casquilhos, enfim, de guia ou buchas de escora, tá? Que, de novo, né, mancal subentende que é algo que reveste as buchas ou os rolamentos. Mas, enfim, é o nome que eu vi, que eu aprendi tanto nessa indústria, como vocês podem ver aqui nesse recorte aqui, que parece ser de um livro. Mesma coisa, tá? Ah, desculpa, aqui do lado direito, né, uma foto ilustrando a montagem aqui do conjunto aí que chama, né, de mancal, né, dando a entender aqui que é o mancal de escora, porque a superfície aqui ela está deitada, né, ela está na horizontal, né, para absorver esforço, algum esforço axial, tá bom? Motores, né? Motores são compostos aí por milhares de componentes, ou vários componentes aí, pelo menos aí centenas, né? São componentes aí que absorvem toda uma sorte de esforços axiais e radiais, há muita fricção, atrito, geração de calor, né? Por isso a necessidade aí de sistemas de arrefecimento, lubrificação do motor, e que vocês podem ver aqui, os mancais do motor são encontrados aonde? Por exemplo, eu estou falando desse sistema para quem sabe, tá? Que se você não entende, se alguns de vocês não entenderem, eu explico melhor depois, né? Que vai ter vídeos aí falando, por exemplo, do funcionamento de um motor de um carro. Mas para quem já sabe, tá? Então, as buchas, né, que são esses elementos que eu estou apontando aqui embaixo, né, com revestimento de metal antifricção, por exemplo, bronze, eles estão localizados, por exemplo, vou apontar aqui, ó, entre a biela e o pistão, né? Aqui entre a biela e o pistão, aqui exemplo de um motor de 4 pistões, então 4 desses mancais, né, para cada pistão, e também entre a biela e o virabrequim. Virabrequim é um eixo, é como se fosse um eixo excêntrico, não vou falar eixo, falar árvore, né? Porque, de novo, eu falei no vídeo anterior, né? Árvore é quando, por exemplo, você aplica uma carga, vamos supor no caso aqui do virabrequim, né? Aplica uma carga, né, por meio de uma polia, tal, quando recebe aí. Na verdade, o contrário, né? Ocorre aqui a conversão da energia química, né, da mistura combustível, né, que aciona o movimento dos pistões, que aciona o virabrequim, que o movimento do virabrequim vai para a polia aqui do lado esquerdo, né? E uma parte dessa energia oriunda do virabrequim vai para acionar essa polia aqui do lado esquerdo e acionar as correias, uma correia, né, uma correia dentada, mais para frente, bem mais para frente, falo melhor o que é essa correia dentada, que aciona o eixo do comando de válvulas aqui em cima, né, também chamado de balancim.
né, que aciona as válvulas, né, de admissão e de escape. Mas o que importa aqui, por enquanto, é que tem esses quadrados aqui, né, que são de cor de rosa, né, onde estão localizados aí os mancais, né, do pistão para a biela, opa, e da biela para o virabrequim, que é essa árvore excêntrica aqui, né? De novo, a árvore você transmite. No caso aqui, é o contrário, né? Ela recebe o movimento de diversos pontos dela, né? Durante seu curso, para transmitir finalmente o movimento para o lado esquerdo, né? Que é o conjunto poli, a correia dentada, e para o lado direito aqui, que tem um volante, né? O que vai, no final das contas, efetuar o movimento aí para a transmissão do veículo e no final para as rodas. Todos esses conceitos mais detalhados aí, volante, virabrequim, biela, manivela, eu vou falar depois. Mas o que importa? Onde é que estão esses mancais? Entre o pistão e a biela. Aqui também entre a biela e o virabrequim, né? E aqui em cima, entre os balancinhos, né? E os comandos de válvulas, tá? E aqui embaixo, aqui são rolamentos, tá? Que é, por exemplo, acionamento da bomba d'água. Claro que tem outros acionamentos também, do ar-condicionado, óleos de transmissão, por exemplo, veículos maiores aí, transmissão hidráulica, enfim, né? Não é o caso aqui. Então, aqui esses cor-de-rosa aqui onde estão os mancais, né? E fala aqui também, né? Meias luas aqui, tá representada aí, são os anéis de vedação para evitar aí deslizamento axial, né? Acionamento, né? Por que estou falando isso? Porque tem motor lá dentro, né? Tem uma explosão, né? Da mistura de combustível que tende a empurrar o pistão para baixo e tende a ter forçar, né? Diversos pontos do virabrequim, causando pequenas flexões exagerando, né, fazendo isso aqui, né, fazendo um U, né, exagerando, né, fazendo um U. E aí, com o U, né, as pontas, elas têm de ir para dentro, tá bom? Então, vamos lá. As buchas são utilizadas frequentemente no eixo de comando e nos eixos da bomba de óleo do distribuidor dos balancis, tá? E esses materiais, mancais, bucha, etc., elas são lubrificadas, né, porque as rotações são altíssimas, enfim. Só que alguns pontos, né, tem rolamentos. Por exemplo, bomba de água aqui, né, está submetida a altas rotações, também é mais provável que seja rolamento mesmo. Bom, existem vários tipos de mancais, né? Tem o mancal convencional, né, que vocês viram até então, né, que lá dentro tem lá bucha e rolamento. Tem também, por exemplo, esse aqui eu peguei de uma página na internet, né, de um fornecedor de mancais magnéticos. O mancal magnético, ele tem atribuições que até então eram de alguns rolamentos, alguns modelos de rolamentos. Ele serve para, por exemplo, ao contrário, né, das buchas convencionais, né, ele serve para eixos a altas rotações, altas velocidades. E o fato de ser magnético, né, o que é o magnético nesse caso? Passa uma corrente elétrica, cria um campo magnético para atenuar esforços axiais e radiais. Então, ele é bem adequado tá, para altas situações onde há altas rotações, podendo ser baixas também, mas em especial em situações onde há grandes esforços, principalmente radiais. Tá? Por quê? Porque cria-se um campo magnético para evitar desbalanceamento. Tá? Então, claro, no equipamento altamente sofisticado, né, para absorver grandes esforços, mas a grande vantagem é que você pode efetuar o controle, você pode obter dados, né, dos esforços em tempo real. Algo que nos outros rolamentos isso não acontece. Desculpa, outros rolamentos, outros sistemas, né, outros mancais. Tá? Então, pelo fato de pode ter algum momento, né, o aumento, diminuição de esforço radial e axial, automaticamente ele entra em ação, né, com a variação da corrente elétrica, ocorre a variação do campo magnético. E a partir daí, pelo computador, por exemplo, você pode acompanhar em que momentos houve variação desses esforços, devido à variação instantânea da corrente elétrica e, por consequência, a variação do campo magnético. Porque o campo magnético ele tende a corrigir eventuais aí desbalanceamentos, devido aí à variação dos esforços. Tá bom? Espero que eu tenha explicado direito. E pode acontecer, por exemplo, você pode instalar isso para qualquer situação onde é uma necessidade
de um sistema mecânico extremamente confiável. A primeira coisa que eu imagino aqui, trem de alta velocidade. Porque quanto maior a velocidade, né, maior a tendência de oscilações, de flexões e maior tendência assim de esforços súbitos, grandes esforços axiais e radiais. Então, um sistema desse pode atenuar muito bem esses esforços súbitos de grande carga, né? Porque quanto maior a velocidade, maiores são as cargas, tá? E necessita, né, de um sistema altamente confiável. Por quê? Porque os trens de alta velocidade, eles são perigosos, né, se não devidamente projetados, se não tem uma manutenção adequada, etc, né? Então, qualquer coisinha, né, qualquer imprevisto pode causar um acidente de grandes proporções. Então, tá aí, né, como ela funciona, tá bom? Tem um controlador, e aí transferência de energia elétrica para gerar o campo magnético. Aqui, ó, campo magnético radial, axial, mancal auxiliar, enfim, tá? Então, vamos lá. A função do mancal é dar apoio para o elemento deslizante ou rotativo. A função do mancal é dar apoio para um elemento deslizante ou rotativo, né? Porque no caso, elemento deslizante ou rotativo é bucha ou rolamento. Mas como falei para vocês, é muito mais comum ver, né? Os eixos, né, quando entra em contato com a bucha ou rolamento, eles girarem, rotacionarem, mas nada impede de fazer o efeito deslizante, né? Um deslocamento axial. Então, a função dele é dar apoio para o elemento deslizante rotativo, suportar uma carga, e quando está em contato com o eixo. Durante seu uso, esse elemento que fica no interior do mancal está sujeito às forças de atrito devido à rotação do eixo. Esse elemento é um componente fundamental em uma máquina ou equipamento, principalmente quando você pretende obter eficiência na transdução de potência em sistemas mecânicos. Qualquer falha nele pode causar parada no equipamento ou perda da produção, perda de produção. Então, quando você observar aí, por exemplo, eficiência de um sistema mecânico, de um processo mecânico, geralmente, né, os equipamentos, sistemas mecânicos compostos por eixo, mancal, bucho, rolamento, engrenagens, polias, etc., eles têm perdas muito pequenas. Vamos pensar, por exemplo, voltando bastante aqui, vamos pensar, sistema hidrelétrico, como esse aqui. Então, por exemplo, vocês procurarem aí um livro sobre conversão, qualquer material bibliográfico sobre conversão de energia, ele mostra a conversão de energia tal das turbinas, né? Que é a conversão de energia hidráulica e energia mecânica, que são superiores a 90%. Certamente 1, 2% ou fração de 1%, ele é perdido em calor, que é o caso lá que eu falei dos sistemas de arrefecimento, né? De dissipação de calor da usina de Itaipu, né? Dissipação de calor dos mancais, que são embebidos em óleo, né? Mancal de escora, mancal de guia, né? Então, vocês podem imaginar, 1% de 700 megawatts são... 1% de 700 megawatts são 7 megawatts, imagina, 7 megawatts de potência térmica, é muita coisa. Não daria para aproveitar esse calor para uma geração adicional de energia? Existe lá o efeito termoelétrico, pastilhas Peltier, mas não é o caso. Mas nada impede de desenvolver soluções para diminuir essa perda, né? Então, eventualmente, né, há relatos, né, de repotenciação de hidrelétricas, onde há uma mudança de alguns componentes, às vezes até pequenas alterações do projeto de uma usina, né, de um sistema aí, turbina gerador, visando o quê? O aumento da eficiência energética. Nesse caso, aumento da conversão da energia hidráulica e energia mecânica, rotativa. E aí depois o gerador, né, faz a conversão da energia mecânica, rotativa e energia elétrica, né? E aí, né, também tem lá os mancais ou o mancal, né, o contato lá lá na região lá do gerador, né? Tem o eixo, né, o rotor e o rotor que é rotativo, né, e o estator que é estático, né? Mas essa é outra história. Até mostrar também, né? Que eu ia mostrar primeiro, mas depois lembrei da hidrelétrica, é um bom exemplo também. De uma caixa de redução como essa aqui, né? Que eu tinha mostrado anteriormente, que aí, né? Tem no projeto, né? Na confecção, né? Desenvolvimento aí do
da caixa de redução, né? Tem lá as perdas que estão previstas, né? Estão catalogadas, enfim, né? Podendo alterar um pouco dependendo da situação, de uma faixa de tolerância. Então, um sistema como esse aí, né, vamos supor que as perdas são de 2%, supondo, né? Está lá no catálogo, ou se não tiver algum catálogo, né, o fabricante informa ao usuário, né, o cliente, né, que vai ter perdas, né? Então, um sistema como esse aqui, né, de grande porte, também vai ter um sistema óleo hidráulico para dissipar calor. Aí vocês podem imaginar, né, antecipando as aulas de lubrificação, para que servem esses óleos, né? Extrair calor, dissipar, né, transferir material sólido que pode causar algum comprometimento, né, estrutural do sistema mecânico como esse aqui. Aí tem, né, um sistema óleo hidráulico, tem além do óleo, tem filtro de óleo, né, que nem tem nos carros, né? Enfim, às vezes tem uma saída, né, desculpa, a entrada, né, para aplicação de óleo, a saída para sua drenagem, saída, né, para um sistema de arrefecimento, enfim, né, um trocador de calor, ou na indústria chama muito de intercambiador, né, que é trocador de calor. Foi coincidência, né, em espanhol, não sei se tem a ver, mas vamos lá. Então, tem tudo isso. Mancais magnéticos, né, então vocês podem imaginar, assim, perguntar para mim qual a sua aplicação. Eu vejo muita utilidade em trem de alta velocidade, né? Que ele está submetido a uma ação de altíssimo risco, né? Se tiver alguma imperfeição, algum pequeno problema, causa uma tragédia, infelizmente, né? Ou se algum sistema aí, onde requer uma altíssima confiabilidade, ações de altíssima responsabilidade, como, por exemplo, algum eixo existente aí numa plataforma de petróleo, né? Um lugar isolado, ou até aplicação aeroespacial, né? Um foguete, ou numa estação espacial, enfim, né? Vamos lá. Carros elétricos, talvez, tá bom? Voltando aqui. Esse elemento, né, que é a bucha, o rolamento, é um componente fundamental uma máquina ou equipamento, principalmente quando se pretende obter eficiência na transmissão de potência em sistemas mecânicos. Qualquer falha nele pode causar parada do equipamento. Bom, já falei, né? Esses elementos são buchas ou casquilhos ou bronzinas, dependendo da sua aplicação. Bronzina é muito comum em veículos, né? Rolamentos, mancais hidrodinâmicos, né? O que seriam mancais hidrodinâmicos? São mancais tal que, com presença de bucho, rolamento, né, tem lá um local, né, ou pequeno sistema onde há aplicação de lubrificante, podendo ser um copinho, podendo ser algum outro sistema para aplicar óleo, né? Algum sistema mais simples, né? Maiores detalhes explico nas aulas de lubrificação. Mancal hidroestático já um sistema vedado, um sistema fechado a óleo pressurizado, tá? Mancais aerostáticos, pensando aí numa injeção de ar comprimido, fazendo a função do óleo. Aí vocês podem imaginar alguma vantagem, como, por exemplo, não necessidade aí de sistemas fechados de óleo, às vezes uma questão aí de alguns elementos que estão muito vulneráveis a contaminações, vamos supor aí, mancais, sistemas aí numa indústria de alimentos, ou produção de medicamentos, vacinas, talvez, né? Então, sistemas onde não pode ter óleo. Por exemplo, na indústria de alimentos, né? Existe até uns lubrificantes especiais, né? Para não conferir alteração das propriedades organolépticas dos alimentos, que é aroma, sabor, textura, dulçor, amargor, enfim, né? Mancais magnéticos, como comentei até então. Então, no projeto de mancal, junto, né, rolamentos e buchas, né, atenção às seguintes às seguintes condições. A carga estática máxima, né, quando fala carga estática, axial ou radial, ou tem todo um cálculo, né, de carga combinada. Por exemplo, fórmulas eu vou mostrar mais para frente no tópico sobre rolamentos, né, que existe lá. Tem a carga estática, carga estática radial, carga estática axial. Vamos supor, radial é 5, axial é 1, não é 5 mais 1 igual a 6. Tem toda uma fórmula com algumas variáveis, dependendo da ocasião. Às vezes, quando a carga radial é muito maior que a axial é desprezada. Aí fica a carga combinada igual a radial. A mesma coisa seria axial. Carga dinâmica, e tem toda uma gama de soluções, fórmulas bem mais complexas, né? Que envolve a rotação do eixo,
Uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando você faz um projeto de todas essas soluções, né? Esses elementos de apoio, tem que ter uma noção, né, da variação da rotação, porque existe o conceito de carga transiente e permanente. Por exemplo, transiente é quando, por exemplo, você desliga no momento após ligar, em momentos antes de cessar a operação, parar. Então, por exemplo, você liga o motor elétrico, a transiência é rápida, né? Porque é aquele momento que sai do repouso do zero até a sua estabilidade. Em sistemas elétricos, motor pequeno, a transiência é muito rápida. Agora, por exemplo, sistemas térmicos, sistemas hidráulicos, quanto maior as suas dimensões, né, maior é a transiência, que é o período, né, entre o momento que estava em repouso até sua carga permanente. Então, dependendo da situação, tem que prever as cargas decorrentes dessa ação transiente, esse momento de transiência. Às vezes, né, há oscilações mesmo em regime permanente, variações da rotação. Então, por exemplo, o sistema veicular ele é extremamente complexo, por quê? Porque o carro, né, um veículo leve, por exemplo, até qualquer veículo, né, um caminhão também, a gente acelera e freia. Isto é, a rotação é alterada, os esforços nos mancais, ou na carroceria do carro como um todo, em buchas, enrolamentos, os esforços são alterados. Tá? Porque às vezes tem lá um esforço súbito, que é, por exemplo, uma lombada. Eu estou falando assim, lombada qualquer, não estou nem falando lombada em boas condições, uma lombada mal projetada, aquelas que a gente sente aquele solavanco e fica preocupado. Será que aconteceu alguma coisa com o carro? Não é nem isso, nem estou falando de ações súbitas, buracos ou imprevistos. Também esses imprevistos devem ser previstos, de certa forma, né, nos projetos dos sistemas, e senão vai haver aí um desgaste prematuro, fadiga, até um colapso naquele momento. Como passa, por exemplo, num buraco, numa lombada alta, vamos supor aí que já aconteceu comigo, confesso, passar numa lombada porque estava, mas no caso aí, esse exemplo que eu vou dar para vocês, né? Uma estrada mal, sem iluminação nenhuma, né? E no local que estava acostumado a passar todo dia, do nada colocaram uma lombada e não colocaram placa. E mesmo se tivesse colocado placa, não ia dar tempo, né? Sabe quando a gente está acostumado a dirigir mesmo local todos os dias, a gente tira de letra, né? Durante o dia daria para ver, óbvio, mas à noite não dava. Andaram com uma velocidade alta e do nada aparece uma lombada, deu tempo de frear um pouquinho, mas não o suficiente para passar naquela. Né? Mas aí foi um imprevisto dos imprevistos, né? Mas felizmente não aconteceu nada com o meu carro. Com esses relatos de gente que teve problema assim, né? Pneu furado, enfim. Mas vamos lá. Então, carga estática, né? Nada mais é que são os esforços radiais axiais, vamos supor no eixo de um carro, que tem lá, né? Rolamentos, buchas, etc. Mancais, ou a própria carroceria do carro. Então, o esforço radial é o quê? É o peso do carro, é o peso das pessoas, é o peso da carga, tá? Enfim, né? Como vocês podem ver aqui, acabei passando muito rápido neste desenho aqui, ó, tá? Carga radial, peso do carro, peso das pessoas. E até aqui, carga radial, forças de curva. Apesar que tem um erro aqui, né? Assim, força de curva provoca carga radial, sim, mas também provoca carga axial. Na verdade, o certo está escrito aqui, carga axial, né? Porque está no eixo, tá? No eixo aqui no centro do eixo, tá? Se isso aqui é um eixo, né? Enfim, quando você faz a curva, tem um pouquinho de esforço radial, mas que eu entendo que tem um esforço axial maior, quando você faz curva. Aí tem, por exemplo, lombada, buraco, algum movimento súbito, né? Aí uma pedra, aí é um esforço súbito radial, tá? Porque tem de para cima ou para baixo. Então, tem lá, carga estática máxima, carga dinâmica máxima, né? Carga dinâmica, né? Esforços súbitos. A aceleração e a frenagem do carro também está dentro dessa carga dinâmica, tem que ser previsto também. Vamos supor, o cara está dirigindo assim por hora, vai ter um animal na frente, lá tem que dar uma freada brusca. Imagina o esforço em cima desses elementos. Velocidade máxima C com a óleo. Nas tabelas que eu vou mostrar, tabelas de rolamentos, aparece lá rotação máxima óleo, rotação máxima usando graxa.
geralmente o óleo é maior, né? Temperatura máxima, para evitar aí, né, uma alteração, né, das dimensões, né, do material, né, porque quanto mais quente, né, mais maleável o metal a partir de uma certa temperatura. Coeficiente de atrito com óleo a seco, né, a seco, claro, é maior, né, condições ambientais, né, presença de material particulado, algum produto químico que pode atacar, né, o material da bucha, do rolamento, e catálogos de rolamento também aparece, existem também rolamentos especiais, especialmente, por exemplo, para bomba de produtos químicos mais diversos. Aí é que a grande maioria dos rolamentos, né, são feitos de aço inox, mas tem uns que são feitos de bronze, são feitos de material polimérico, compósitos, enfim, né, exatamente para isso. Possibilidade de boa dissipação de calor, né, e alta resistência química e ser antiaderente. Eu vou descompartilhar aqui só para abrir aqui esse link para mostrar para vocês um exemplo, né, de algum desses valores que aparece, né, de um exemplo de uma bucha especial, tá? Que é uma bucha feita de bronze, que eu falo, né, que boa parte, né, das buchas são feitas desse material. Peraí. Voltando aqui, a bateria acaba, né? Então, assim, tem boa parte delas são buchas de bronze, mas esse exemplo aqui são buchas de bronze com essas esses círculos pretos, né? Material polimérico. É o famoso Teflon. Nome técnico, PTFE, tá? PTFE, que é politetra... vamos ver aqui, vai. Tem aqui a colinha. Deixa eu ver aqui, pensei que tivesse. PTFE, até aí tudo bem, mas o que significa? Aqui, ó. Politetrafluoretileno, mais conhecido como Teflon, tá? Eu já usei esse PTFE, estão vendo que é cilíndrico, eu já usei muito em aulas de torno, né, que é um material aí mais mole do que o aço, né? Então esse PTFE geralmente é vendido em cilindros e bastões, né? Dá para fazer diversos materiais aí, substituir peças, dá até fazer, por exemplo, parafuso usando esse o famoso Teflon, né? Que mesmo Teflon, material antiaderente, aí para bucha também é material antiaderente. E o legal aqui é que aparece os valores, né, oriundos da fábrica, né? Por exemplo, resiste a uma carga estática máxima, 150 newton por milímetro quadrado. Você pensa, nossa, só isso, né? Mas milímetro quadrado, você vai converter para metro quadrado, são 150 milhões de newtons. Carga dinâmica máxima, 100 newton por metro quadrado. Velocidade máxima, né? Com óleo é maior, até aí normal, né? Claro que uma velocidade... não é escalar, né? Enfim, na superfície da bucha, temperaturas máximas, né? Então, menos 100 graus até 250, então uma gama de aplicações, a grande maioria das aplicações está nessa faixa de temperatura. Coeficiente de atrito, né, com óleo é bem pequeno. Tá? Existem outros materiais, mas quis mostrar, né, de um fornecedor apenas esse aqui, só para ilustrar, né, as informações que muitas vezes os fornecedores enviam, né, para os clientes, né, para fins de cálculo de projetos, enfim. Tá? Acho bem bacana. Voltando aqui à apresentação. Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. O que mais? Faltou alguma coisa aqui, por enquanto? Faltou aqui até só mostrar esse link aqui, ainda sobre rolamentos magnéticos. Pessoal, vou abrir e mostrar para vocês, é coisa simples. Uma propaganda, né? Aqui, vocês conhecem rolamentos e tal? Aí fala, né? Confiabilidade e eficiência energética mais altas, custo de operação reduzido, praticamente sem manutenção, né? Porque pressupõe, né, que rolamento magnético não tem atrito, né? Sem óleo e sem contaminação, né? Então, não precisa de toda aquela sorte lá de óleo, o sistema que suporta, né? O sistema óleo hidráulico.
Propriedades de amortecimento elevadas, suportando cargas transientes altas, né? Porque quando fala carga permanente, é algo estático. Desculpa, estático não, estável. Então, assim, a melhor situação, né? Carga transiente apenas no começo e no final da sua operação. Permite controle ativo do desequilíbrio do eixo, início de paradas instantâneas ilimitadas, por exemplo, uma parada súbita, uma aceleração súbita, opera no vácuo em gás de processo, permitindo projetos de máquina vedado, sistema de monitoramento integrado. É o único que dá para monitorar com a variação do campo magnético requerido, né? Varia aí a corrente elétrica, na verdade, o contrário, né? Corrente elétrica, depois campo magnético, mas a partir daí dá para analisar aí, né? Por exemplo, uma carga maior, foi necessário uma corrente elétrica diferente, um campo magnético diferente. Tá bom? Basicamente isso. Voltando aqui à apresentação. Acho que eu tinha parado aqui, né? Isso, parei aqui. Alguns exemplos, né, que eu peguei na internet, né? Como desse mancais que eu falei que tem partes de Teflon, né? PTFE. Aqui no meio, por exemplo, tem o mancal com uma bucha, né? Permitindo aí até uma angulação do eixo, né? Estão vendo aqui que boa parte deles são de bronze, alguns são feitos de aço, por exemplo, aço temperado, que é a dureza, né? O aço que passou por algum tratamento superficial, por exemplo, nitretação ou cementação, tá? E assim vai, né? Aí outros casos também, né? Os casquilhos aqui também, né? Aí estão vendo aqui meias luas, né? Aqui com canalzinho para passar óleo, que tem até um furinho. Aqui, por exemplo, uma bucha para submeter esforço axial, né? Aqui do lado direito em cima, né? Com várias ranhuras, né? E assim por diante. Estão vendo aqui embaixo, na foto aqui de baixo, no meio, né? Tem uma que tem até uma aba, né? Possivelmente para receber um pouco de esforço axial, possivelmente. Outros exemplos aqui, né? Por exemplo, do lado esquerdo tem lá um mancal, né, com elementos aí para absorver esforço axial, né, que essas pastilhas aqui que tem um formato semelhante a um losango, não, desculpa, trapézio, né, entre outros exemplos. Tá? Não convém entrar em detalhes aqui, no formatos diferentes, feitos sob medida para cada situação. Essas aqui, por exemplo, são mancais para sistemas veiculares, picapes, por exemplo. Tá? Não vi maiores detalhes, né, mas para isso mesmo. Buchas com ranhuras, né, canais, né, para passagem do óleo, né? Isso aqui, por exemplo, né, para mecânica pesada. Só para ilustrar, né, só para fins de curiosidade. Vantagens das buchas e cooperação aos rolamentos: maior sensibilidade aos choques, né? Altas cargas, né? Mas eu achei mais interessante esse primeiro item aí, sensibilidade aos choques, menores custos de fabricação, em comparação aos rolamentos, suporta cargas mais elevadas, como máquinas pesadas, cilindros de laminação, por exemplo, altíssima carga, baixa rotação, tá? Se não me engano, sistemas assim que tem gruas, pontos rolantes talvez sejam mancais. Opera menor espaço radial, porque ele é mais fino do que o rolamento. Desvantagens: maior atrito e aquecimento, especialmente rotações mais elevadas, por isso a necessidade de lubrificação, maior exigência dela e maior risco de desgaste do eixo. Tá? É isso, então, tá? Basicamente isso que eu precisava falar sobre mancais e buchas, né? Antes de falar sobre mancais e buchas, eu vou falar sobre guias, tá? Que eu acho relevante falar. Talvez teria até ter falado antes de mancais, mas tudo bem. E aí, depois eu parto para os rolamentos, tá? Dando continuidade aí a essa aula que é 18 e a aula anterior que é 17. A aula 19 aí é sobre guia, não tem tanta conexão com as demais. Mas é importante falar, né, que os guias são também elementos de apoio. É isso aí, tá? Um grande abraço.